Oi pessoal, nesta aula aqui a gente vai aprender a fazer essa animação que você está vendo aí na tela, somente com o SketchUp. Além dessa animação, a gente também vai fazer aí uma imagem, a gente vai exportar uma imagem 2D também do SketchUp, então uma imagem e também essa animação. Além disso, vocês podem perceber que eles têm ali um estilo diferente, né? A gente tem ali um fundo no SketchUp, a gente pode perceber que temos como se fosse um filtro na modelagem, então tudo isso é feito no SketchUp através dos estilos. Além disso, a gente tem ali os cortes, né? Então, a gente tem 2 cortes na nossa modelagem. A gente também vai aprender a fazer isso. Já aproveita aí, pega um caderninho para anotar. Então, vamos lá. Bom, gente, então eu tô aqui com a minha modelagem aberta. E a gente vai falar aqui, ó, sobre 3 coisas nessa aula. Então, vai ser super importante. A gente vai falar sobre a modelagem. Então, como é que a sua modelagem precisa estar organizada para você conseguir fazer essa animação? A segunda parte da aula, a gente vai falar aqui sobre os estilos. Então, eu vou ensinar vocês a criarem aquele estilo lá que parece como se fosse um filtro, né? Tudo isso é feito aqui no SketchUp. E a terceira parte aqui da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o vídeo. Então, como é que a gente faz aquele vídeo, aquela animação lá. Então, tá, primeira coisa sobre modelagem. É importante que você tenha a sua modelagem organizada. Vocês podem perceber aqui que se eu clicar na minha parede, seleciona somente a parede. Não seleciona todo o meu arquivo, né? Toda a minha modelagem. Se eu clicar no piso, somente o piso fica selecionado. As portas é a mesma coisa. Marcenaria, a mesma coisa. Eletros também. Então, tudo que está aqui, gente, está agrupado e separado devidamente. Eu não vou desenhar tudo um em cima do outro, porque isso não vai dar certo para mim. Tanto para se eu precisar fazer alguma alteração, tanto também porque não fica organizado, e também porque se você trabalha com layout, né, inclusive esse canal a gente fala muito sobre layout. Se você não conhece muito bem, eu vou deixar aqui embaixo o nosso site. E no layout, gente, a gente precisa ter organização na modelagem para conseguir detalhar depois. Então é importantíssimo você trabalhar com a modelagem organizada, separada certinho. Por que eu tenho aqui minha parede separada? Porque eu tenho uma etiqueta só para ela. Ó, aqui na parte de etiquetas eu tenho aqui, ó, parede. Se eu ocultar, a minha parede vai sumir. Agora vamos supor que eu vou ocultar a marmoraria, também sumiu. Marcenaria, também some. Então eu vou sumindo aqui, ó, com os itens da minha modelagem, somente com as etiquetas. Ó, decoração, portas e janelas. Fechou. Então, vocês podem perceber que é assim que você tem uma modelagem organizada, quando você tem tudo separado por etiquetas. Ó, voltei com tudo aqui de novo. Ó, venho aqui e vou desenhar com vocês para explicar como que faz isso, né? Primeiro, vamos supor que eu esteja desenhando aqui um objeto teste, né? Então, a primeira coisa, né, vai inverter essa face, sempre a face branca para cima, face de cinza para baixo. Seleciona 2 vezes para criar o grupo. E agora você faz a volumetria. Sempre, sempre, sempre você vai transformar isso aqui em um grupo, para você não ter aquele problema de desenhar tudo em cima do outro. Então, isso aqui já é uma coisa separada. Agora, se você vai desenhar algo em cima disso aqui, você vai vir aqui, criar um grupo e aí fazer a volumetria. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um item e 2 itens que eu posso separar, e eles são separados. É isso que eu sempre falo para vocês sobre modelagem. Não é que você precisa ter aqui uma modelagem perfeita, super desenhada. Você só precisa ter blocos separados para você conseguir trabalhar com layout, também com fazer essas animações. Então, é sempre importante essa organização, tá? Então, ó, vamos supor que esse item aqui é o teste 1 e esse daqui é o teste 2. Eu vou vir aqui, vou adicionar uma etiqueta, vou apagar essa daqui que já existe. Então tá, etiquetas, vou adicionar uma etiqueta, vou colocar teste 1. Eu vou dar um Enter. Agora, vou adicionar outra etiqueta e vou colocar teste 2. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou mostrando para vocês como que você faz para organizar em etiquetas a sua modelagem, caso a sua não esteja organizada aí. Então tá, gente. Tenho aqui, ó, teste 1, teste 2. E criei as etiquetas. Só que não basta somente criar as etiquetas, eu preciso colocar esse desenho aqui dentro das respectivas etiquetas, né? O que eu preciso fazer? É super simples, é só selecionar, depois que você já adicionou a etiqueta. Então, seleciona aqui e procura qual que você quer que ela entre dentro. Com ela selecionada, vem aqui nas etiquetas e procura, ó. Eu quero que essa entre no teste 1. Então, você clica e pronto.
Agora, vamos fazer o teste? Venho aqui nas etiquetas e vou desativar o teste 1. Ó, então ela já sumiu. Agora, vamos fazer com a teste 2? Ó, se eu desativar o teste 2, não vai acontecer nada. Preciso colocá-la lá dentro. Da mesma forma que eu fiz com essa daqui. Então, seleciono ela, procuro. Você pode perceber que ela até fala, ó, sem etiquetas. Se eu selecionar essa daqui, ela já me fala que tá na teste 1. Ó, se eu vir aqui nas minhas paredes, já tá aqui em paredes, ó. Então, é isso. Observa aqui que ele vai te falar qual etiqueta que esse desenho está. No caso, essa não está com nenhuma etiqueta, eu venho aqui e coloco na teste 2. Agora, clico aqui para fora e vou fazer o teste. Venho aqui, ó, e desativo o olhinho. Pronto. Pode ser que para você aí não esteja aparecendo etiquetas, e sim camadas. Quer dizer aí que você tem o SketchUp um pouco mais antigo, né? E aí ele estava com o nome de camadas, mas é a mesma função, é a mesma coisa. Se para você não aparecer aqui, ó, a ferramenta de etiquetas, vem com o segundo botão e ativa aqui, ó, etiquetas, tá? É só ativar que vai aparecer para você aí. Vou deletar. Bom, então entendido na questão ali de organização da modelagem, agora a gente vai para a próxima etapa aqui dessa aula, que é os estilos. Então tá, vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar esse céu azul e esse fundo verde. Então eu venho aqui nos estilos e venho em editar. Aqui eu vou conseguir editar o meu estilo da forma que eu quiser. Então, como é que eu posso começar a editar esse estilo? Eu posso primeiro, eu acho que essas minhas linhas aqui, elas estão um pouco grossas. Então, o que eu faço? Venho aqui na primeira opção, que é a configurações de aresta, e na parte de perfil, que é a minha linha, eu vou colocar em 1. Vou dar um Enter. Ó, perceberam a diferença? Então, eu diminuí um pouco a espessura dessa linha, deixando ela um pouquinho mais fina. E a imagem fica mais bonita. Não sei se dá pra ver aí na tela, mas se você fizer na prática, você vai perceber essa diferença. Vamos lá. O segundo ícone é o configurações de face. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor do verso na cor preta, para quando eu fizer o corte, a minha parede por dentro ficar na cor preta. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a parte azul e a parte branca? Agora a gente tem a parte preta e a parte branca. Se eu cortar minha modelagem por dentro, ela vai estar na cor preta, que é o corte da minha modelagem, né? Lembrando também, gente, que isso aqui é algo que você pode substituir, caso você tenha aí as versões mais recentes, no caso eu também tenho, que é o preenchimento automático do corte do SketchUp. Agora ele já passa aqui, né, uma cor preta em tudo que você cortar aqui na modelagem, porque a gente vai precisar fazer um corte aqui. Mas mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos focar aqui na parte de edição dos estilos. Então, eu coloquei a cor do verso na cor preta. O terceiro ícone, a gente vai colocar aqui o fundo branco e vai desativar o céu e também colocar ele na cor branca. Então, céu, desativa, coloca aqui na cor branca, 00100, então 100% branco. Aqui também. Ó, cuidado nessa parte, deixa totalmente branco. O que está acontecendo aqui, né? A gente acabou colocando aqui um fundo totalmente branco, porque daqui a pouco eu vou colocar uma textura aqui no nosso SketchUp. Então, eu já vou preparar ele aqui, deixando totalmente branco, para não ter nenhum problema. Agora, o quarto ícone é a configurações de marca da água. O que é essa marca da água? É a textura que eu vou colocar aqui no meu SketchUp, para deixar ele com um fundo bem legal. Aí, o que vai acontecer, né? Eu posso deixar aí com vocês as texturas que eu usei, mas, na verdade, o ideal é que você use uma textura que tenha a ver com a sua modelagem. Eu vou usar aqui uma textura de um tecido rosa, porque a minha modelagem está rosa, então eu acho que vai ficar um efeito bem legal. Mas, se você tiver aí uma modelagem mais industrial, eu acho que seria legal você procurar aí no Google, né, uma textura de cimento queimado, ou de repente, se você tem aí uma modelagem mais clean, né, você procura uma textura nesse sentido mais clean. Se você tem uma modelagem com um estilo mais borrou, assim, você pode colocar uma textura mais pro marrom clarinho. Então, depende muito da sua modelagem aí, para você colocar essa textura atrás da sua modelagem. Vou adicionar uma marca da água. E aí, vou procurar no meu computador uma textura. E, ó, como eu falei pra vocês, eu vou selecionar essas duas, tá? Mas primeiro, eu vou vir com essa daqui, que é o tecido 2. O que eu vou fazer com o tecido 2? Eu vou colocar no fundo da minha modelagem. Eu escolhi essa cor porque vai combinar com a minha modelagem, mas não quer dizer que você precisa ser dessa cor aí. Depende da sua modelagem, o seu estilo de projeto.
Vou vir em abrir. Então, o que eu fiz aqui, gente? Só peguei uma textura do meu computador. Só isso. Uma textura, inclusive essa textura aqui é um tecido, né? Você pode usar várias texturas aí que você tenha no computador, você pode pesquisar no Google. Tem sites também que dão texturas com qualidade alta. Então, é simplesmente uma textura. Pesquisa aí, textura tecido, textura cimento queimado, textura piso, que vai aparecer bastante coisa para vocês. E agora, o que ele me pede? Ele pede que eu coloque no fundo ou sobrepondo. Qual que eu vou querer? Eu vou querer no fundo, porque dessa vez esse daqui será o fundo da minha modelagem. Então, eu coloco o fundo e vou para o seguinte. Agora ele fala aqui, qual que é a mescla, né? Como que você quer? Você quer mais transparente? Você quer totalmente sólido? Eu quero totalmente sólido, então vou deixar aqui. Mas caso eu quisesse mais fraquinho, né? Vamos supor, mais transparente, eu ia diminuir aqui essa barra. Olha só, tá? Mas eu quero totalmente, então vou deixar aqui 100%. E vou para o seguinte. Agora aqui ele pede, você quer em mosaico por toda a tela, você quer ajustado a dimensão da tela, ou posicionada na tela. Eu vou colocar aqui em mosaico por toda a tela. E essa daqui é a escala, ou seja, o tamanho da sua textura. Eu vou diminuir um pouco, ou você pode aumentar essa textura aqui. Aí depende de como está a sua textura. Vou deixar mais ou menos assim, tá? Então, a minha escala ficou aqui. Vou vir em finalizar. Pronto. Então, já tem um fundo aqui para essa modelagem, correto? Só que agora, gente, vocês podem perceber que lá no vídeo, quando eu mostrei para vocês, eu também tinha como se fosse um filtro aqui, ó, na minha modelagem, sabe? Ela não está dessa forma aqui. Como é que eu faço isso? É também com a marca da água. Então, eu venho aqui, adiciono uma marca da água, só que dessa vez eu vou selecionar esse tecido aqui, mais escuro. Vou vir em abrir. Aí ele vai pedir, agora você quer deixar no fundo de novo, ou você quer deixar sobrepondo? Eu vou deixar sobrepondo, tá? Porque agora a gente vai fazer como se fosse um filtro em cima da modelagem. Vou para o seguinte. Aqui eu vou diminuir a transparência, né? Olha só. Agora eu posso diminuir essa transparência para deixar esse estilo aqui como se fosse um filtro em cima da modelagem. Ou você pode vir aqui e ativar o criar máscara de recorte. O que acontece se você cria a máscara de recorte? Você pega esses veios que estavam no seu tecido e joga para a marcenaria, para a parede, né, para a sua própria modelagem. Então, você pode fazer dessa forma aqui, que é o criar máscara. Olha como é que fica. Quanto maior você deixa, mais desenhado ele fica, né? Mais presente fica a textura do seu tecido que você colocou aqui. Então, você pode tem essa opção, né, de criar a máscara de recorte, ou você tem a opção de tirar a máscara e deixar só por cima. Então, você escolhe aí qual você acha mais legal, qual que vai combinar mais com a sua representação. O que eu vou fazer? Eu vou criar a máscara porque eu quero esse veio desses tecidos na minha marcenaria, para ficar como se fosse um desenho, sabe? Mais artístico. Então, eu vou ativar o máscara, deixar aqui o criar máscara, e aí vou arrumando essa intensidade. Ó, quanto maior for, mais intenso fica o desenho ali do tecido, né? Olha só, gente, esse aqui tá no máximo. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Um pouquinho não, bastante. Eu vou pro seguinte. O seguinte, ele vai perguntar aqui se eu quero ajustar a dimensão da tela ou se eu quero em mosaico por toda a tela. Eu vou deixar aqui em dimensão da tela mesmo e vou finalizar. Vamos ver como ficou? Olha só, vocês conseguem perceber que a gente tem aqui um efeito que é o efeito do tecido aqui por cima. Eu poderia deixar isso mais forte, né? Para eu fazer isso, é só vir aqui na parte de configurações, editar as configurações da marca da água, e aqui eu posso, ó, arrumar ainda mais. Posso aumentar essa textura, ou posso diminuir essa textura. Finalizamos aqui o estilo, vou criar então esse novo estilo. Vou colocar como estilo criado YouTube. Vou dar um Enter. Então, depois que você criou esse estilo, você pode vir aqui na casinha que está aqui, ó, estilo criado YouTube. Se você quiser voltar para o teu estilo tradicional, vem aqui, ó, na parte de estilos, estilos padrão, estilo simples, ó, clica 2 vezes que você já não tem mais aquelas imagens, aquela representação que a gente estava criando. Voltou ao normal, olha só. Ah, não, eu quero voltar naquele estilo que eu criei. Então, vem na sua casinha e procura estilo criado YouTube. Clica 2 vezes e está aqui. Vou vir aqui na parte de cortes, para a gente fazer o corte aqui. Clico no plano de seção,
Posiciono ele, clico mais uma vez para movimentar ele. Pronto. A mesma coisa agora eu posso fazer desse lado aqui, porque eu quero um corte que também dê para ver desse lado, eu não quero essa parede aqui atrapalhando. Então, como é que eu faço para fazer o outro corte? Se eu vir aqui simplesmente e fazer o corte, o outro vai sumir, olha só. Então, o que eu faço para ter dois cortes, um do lado do outro, de forma simultânea, né? Para que os dois fiquem ativos. Eu vou vir aqui com o corte ativo, eu vou criar um grupo. Pronto. Agora que eu criei o grupo, eu vou vir aqui e vou criar o corte aqui do lado também. Pronto. Assim eu consigo, né? Criando um grupo. Agora que eu já tô com o meu corte criado, eu vou tirar esses planos aqui que estão aparecendo, porque eu não quero que apareçam esses planos, né? Venho aqui e desativar o plano de seção. Pronto. Bom, agora eu tenho que arrumar isso aqui para deixar isométrico. Então, venho aqui na câmera, projeção paralela. Agora, câmera, exibições ISO. Pego a minha mãozinha e movimento aqui e vou expandir na minha tela. Fechou. Se eu fizer isso aqui com o mouse, ó, se eu apertar a bolinha do mouse, ele já sai da isométrica. Então, novamente, você vai ter que vir aqui no câmera, exibições padrão, ISO. Arruma só na mãozinha e expande essa modelagem aqui, no modelo centralizado. Então, o que a gente já tem aqui? A gente já tem o nosso estilo criado, os nossos cortes criados, né, dos dois lados aqui. A gente já colocou em isométrica, a gente já colocou em projeção paralela. Agora só falta criar as cenas para fazer aquele vídeo. Ou se você quiser a sua imagem assim, você vai vir aqui no arquivo, exportar, gráfico 2D e exportar. Ó, a nossa imagem está pronta, mas como eu falei para vocês, a gente vai aprender a fazer a parte de vídeo lá no comecinho da aula que eu falei para vocês. Então vamos lá. Vou voltar aqui no 3D. Ah, e mais uma coisa, gente, esse corte que vocês estão vendo aqui que está na cor preta, vocês podem mudar também. Se você tiver aí as versões mais recentes, 2020, 2021, você vai observar que aqui na parte de plano de seção, o seu preenchimento vai estar ativo. Aí você vai vir aqui então nos estilos, editar, configurações da modelagem, e aqui no preenchimento D, você vai mudar a cor desse corte. Pode colocar aqui uma cor que lembre também a sua modelagem, né? Ó, essa cor aqui que eu acho que fica bem legal. Então, se você tem 2020, 2021, você vai vir por aqui, ó. E vai deixar ele ativado e vai vir no preenchimento D. E vai colocar a cor. Você também pode mudar a linha de seção, esse corte que passa. Para mudar a linha de seção, você clica e aí escolhe também a cor da sua linha. Caso você queira a mesma cor desse daqui, você vai copiar essa numeração, né? 28, 26 e 64. Beleza. Vou dar um OK. Venho aqui na linha de seção, vou vir 28, 26 e 64. Então, também dá para fazer essa visualização, né, de corte aqui, que fica super legal. Agora, se você não tem o 2020, 2021, tem as versões mais anteriores, aí você não vai ter essa opção aqui, ó, de preenchimento automático. Aí você vai ter que arrumar aqui na cor do verso. Lembra que eu falei para vocês? Ó, vou desativar aqui. A minha cor do verso está no preto, então você tem que arrumar aqui, ó, na cor do verso, porque você não vai ter a opção do preenchimento de seção. Vou ativar novamente porque eu tenho essa opção, mas você que não tem, você vai mudar no cor do verso aqui, a cor do seu corte. Agora vamos para a parte do vídeo, gente. Vamos para a parte do vídeo, que também é super legal. Então, eu venho aqui na parte de cenas e eu vou começar a criar cenas. Só que eu não quero criar essa cena com todas as partes da modelagem. Eu quero começar somente com as paredes. Então, eu venho aqui nas etiquetas e vou desativar tudo. Eu vou deixar o piso junto também, que eu acho que vai ficar legal. Então, eu tenho aqui somente, ó, parede e piso. Vou vir aqui na parte de cenas e vou adicionar uma cena. Criar cena. Agora eu venho aqui nas etiquetas e vou ativar somente a elétrica. Aí venho novamente nas cenas e vou adicionar uma nova cena. Vou fazer isso com todas, tá? Com todas as etiquetas. Volto nas etiquetas. Agora que eu coloquei a parte de tomadas, eu vou colocar a marmoraria. Não, vou colocar as portas e janelas. Então, venho aqui, portas e janelas. Venho novamente na parte das cenas e adiciono mais uma cena. Volto novamente nas etiquetas, marmoraria.
volto nas cenas e crio mais uma cena com a marmoraria. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando várias cenas com todas as etiquetas, uma por vez, para quando fizer o vídeo ficar, né, como vocês viram no começo da aula, aquela forma ali que aparece primeiro a parede, depois a elétrica, depois a marmoraria, portas e por aí vai. Pronto, então eu tenho aqui, ó, vou até aumentar para vocês. Aumentei aqui para vocês observarem. Eu tenho aqui cena com a parede, cena com as tomadas, cena com as portas, com a marmoraria. A única coisa que eu vou mudar aqui, gente, é que eu coloquei, depois da parte da parede, que é a cena 1, eu coloquei a minha elétrica. E eu quero, na verdade, colocar as portas. Então, eu vou desativar a elétrica, vou colocar as portas. E aí, vou vir aqui com o segundo botão em cima da cena e vou atualizar a cena. Atualizar. Então, ficou, ó, cena com a parede, cena com as portas e a elétrica. Aí, cena com a marmoraria e por aí vai. Tá? Fechou? Agora vamos fazer esse vídeo, vamos exportar esse vídeo. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês virem aqui na parte de janela, informações do modelo. E aqui na parte de animação, eu vou pedir para você desativar ou ativar a transição de cena e colocar 1 segundo aqui de tempo entre cenas. Então, desativa essa caixinha e coloca aqui na parte de baixo 1 segundo. Feito isso, você pode fechar. Agora a gente vai vir aqui na parte de arquivo, exportar, animação. Aí aqui em opções você vai colocar o tamanho que você quer o seu vídeo. Vamos supor que você queira postar no seu Instagram. Aí você vai colocar aqui personalizado, 1080 por 1080, que no caso é o que eu vou fazer agora. Eu vou postar esse projeto no Instagram. Então eu coloco aqui o tamanho do Instagram. O quadros eu vou colocar aqui 30 ou 40 ou 50, porque eu sinto que a qualidade fica melhor. Então eu vou colocar aqui 40. E agora é só dar um OK. Você também pode fuçar aqui que tem outros tamanhos, tá? De proporção, de resolução, aí fica ao seu critério. Então, depois que você decidiu aqui, dá um OK e exportar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que vocês tenham aprendido coisas novas aqui dentro do SketchUp. E lembrando, gente, que nós temos aqui o nosso curso completo de layout. Então, você detalha tudo no layout. Você faz aqui a sua modelagem do SketchUp, leva para o layout e detalha lá. É uma forma muito prática e rápida de você criar os seus detalhamentos através da sua própria modelagem do SketchUp. Se você ainda não conhece o layout, ele é um plugin que vem junto aqui, ó, do SketchUp. E com ele você consegue detalhar a sua modelagem. Então, além da gente conseguir fazer essas representações no SketchUp, a gente pode levar isso aqui para o layout e criar linhas de chamada, cotas, detalhamentos de marcenaria, plantas técnicas, plantas humanizadas e muito mais. Se você quiser saber mais, a gente vai deixar aqui embaixo o nosso contato, o nosso site e também o nosso Instagram. Vejo você em uma próxima aula.